Olá pessoal, estamos de volta, agora para trabalhar com os reflexos do Código Civil nas relações do trabalho. Tivemos no bloco anterior, né, a visão introdutória sobre a matéria, explicando o corte epistemológico da aula e compreendendo um pouco como foi o Código Civil de 16 e o processo de elaboração, com a sua promulgação, do Código Civil de 2002. Agora, vamos começar a parte dos reflexos. E vamos, dentro daquela premissa estabelecida no bloco anterior, falar um pouco dos chamados reflexos aparentes do Código Civil nas relações de trabalho. E aí os senhores vão entender bem qual é a minha ideia ao falar agora. Anote aí, por gentileza, um tema que é, sem sombra de dúvida, uma marca do Código Civil de 2002, que não tem correspondência no Código Civil de 16, é uma disciplina expressa dos direitos da personalidade. Se os senhores forem olhar os artigos 11 a 21 do Código Civil, nós vemos de forma muito clara uma disciplina positivada dos direitos da personalidade que permitem, neste caso, ter uma visão ampla, né, desse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Explico. Quando falo de direitos à personalidade, eu falo de uma tricotomia básica: corpo, mente e espírito, né? Integridade física, nós estamos pensando também na liberdade de pensamento, de ir e vir, liberdade de orientação sexual, liberdade religiosa e também de honra, também de vida privada, de intimidade, né? É preciso entender que esse conjunto de atributos não tem correspondência pecuniária, mas são direitos da pessoa, são direitos da personalidade que devem ser protegidos. E por si só, o fato do Código Civil de 2002 trazer uma previsão normativa específica, por si só, já dignifica o Código. E dentro dessa linha, é lógico que a ideia de uma proteção a direitos da personalidade se aplica nas relações de trabalho. E como se aplica, não é mesmo? Quando nós verificamos boa parte, e eu diria, arriscaria sem nenhum medo de ser feliz, talvez um dos temas que os senhores podem adotar para a sua monografia de final de curso, fatalmente tocará, resvalará, poderá ser especificamente relacionados à proteção dos direitos da personalidade nas relações de trabalho. Quantos temas nós temos de aulas presenciais e aulas também do módulo online sobre temas relacionados à proteção dos direitos da personalidade? O assédio moral, o assédio sexual, né? A discussão sobre a revista de trabalhadores, a noção especificamente das reparações por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho. Quantos temas nós temos aqui que são objeto de pesquisas específicas, não é mesmo? De debates específicos, de doutrinas específicas, todas calcadas, fundamentadas no campo dos direitos da personalidade. E lógico, por isso, que nós temos que dizer que a disciplina dos direitos da personalidade gera um reflexo nas relações de trabalho. Mas por que eu digo que o reflexo é aparente? Não é aparente no sentido de dizer que não há reflexo. Há sim, mas a inovação é aparente. Na verdade, nós temos apenas uma melhor especificação que não é totalmente exauriente, ela merece reflexões, ela merece ainda ser aperfeiçoada no Código Civil de 2002, mas o fato é que desde a Constituição de 88, com a previsão que é fundamental. Estou dizendo isso com liberdade, sou eu que vou corrigir as suas monografias. Se os senhores forem trabalhar com temas relacionados a direitos da personalidade, os senhores têm de mencionar a base constitucional disso, que está no artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição, que dizem o quê? Artigo 5º, inciso 5, né? O inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Trata-se, sem sombra de dúvida, de uma situação muito importante e de um fundamento constitucional dos direitos da personalidade. É importantíssimo mencionar que os direitos da personalidade não se esgotam nesses previstos no inciso 10 do artigo 5º. Há, sem sombra de dúvida, uma cláusula geral de personalidade na Constituição, quando fala da proteção à dignidade da pessoa humana. Mas o fato é que essa previsão normativa constitucional já trouxe para a área trabalhista os reflexos. E eu falo isso como observador privilegiado. Muitos dos senhores sabem que a minha dissertação de mestrado, já no distante ano de 97, foi especificamente sobre dano moral na relação de emprego, na fundação específica, na fundamentação específica da Constituição. Nesse ponto, amigos, temos aí um espaço amplo para a nossa atuação, que com o Código Civil passou a ter apenas mais uma disciplina, mais uma fonte normativa que já era aplicável ao direito do trabalho. E digo mais, era aplicável ao direito do trabalho mesmo antes da emenda constitucional 45, que expressamente trouxe para a competência do direito do trabalho reparações por danos morais e patrimoniais decorrentes da relação de trabalho. Para mim, desde a Constituição de 88, nós já tínhamos essa previsão, isso está no meu livro, né, editado pela LTR, e que os senhores podem ter acesso aqui mesmo na biblioteca da Baiana, né, ou se adquirirem, me procurem para que eu possa infungibilizá-lo. Será um prazer lhe fazer esse comercial. Vamos lá. Segundo reflexo aparente. Qual é? Essa é uma questão também muito interessante, que há algum tipo de debate na doutrina, principalmente por causa dos posicionamentos do professor Gustavo Tepedino, que é a aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas. É compreender o artigo 52 do Código Civil, que fala lá, artigo 52, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Esse é um dispositivo que se refere especificamente à pessoa jurídica. E por que eu estou mencionando isso? Por que é um reflexo aparente? Bem, o que é interessante do sistema? O fato de que agora temos uma previsão legal específica de que há direitos da personalidade para a pessoa jurídica. E isso é bom que esteja positivado sempre, mas é fato que se outorga personalidade jurídica às pessoas jurídicas, a personalidade jurídica deve vir com direitos. Não todos, obviamente. Por que, obviamente? Porque muitos direitos da personalidade são construídos numa concepção antropomórfica, ou seja, numa concepção da pessoa humana. Então você fala de intimidade, é só da pessoa humana. Mas o segredo pode ser um direito da personalidade, né? É um direito da personalidade e pode ser aplicável à pessoa jurídica. A honra subjetiva, a autoestima, é só da pessoa humana. Mas a honra objetiva, esse conceito social, essa valoração social, pode ser, obviamente, da pessoa jurídica. A imagem retrato é só da pessoa física. Mas a imagem atributo, né, a forma como ela é descrita socialmente, e dentro, talvez, com o desenvolvimento de uma imagem retrato, a própria noção de marca, nós temos discussões que podem ser decorrentes do exercício de uma personalidade. Então, é possível se falar, sim, a violações dos direitos da personalidade da pessoa jurídica. E esse é uma questão fundamental para você compreender, porque eu digo que o reflexo é aparente. Porque uma violação a um direito da personalidade gera um dano moral. Essa é a questão fulcral, essa é a questão fundamental para se compreender a matéria. Nessa linha, nós temos aqui algo que a jurisprudência, não é a trabalhista, a jurisprudência do próprio STJ já reconhecia na súmula 227, quando o STJ dizia na súmula 227 que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, nós temos uma situação especificamente de reconhecimento a pessoas jurídicas de direitos da personalidade, ainda que implícito. Agora, nós vamos ter explícito. E isso
pode servir para o processo de trabalho. É claro que a esmagadora maioria das nossas ações são de empregados em face de empregadores, mas nada impede que o empregador processe o empregado, né, por violação a direitos da personalidade. E, nesse caso, ter também uma situação de uma reparação por danos morais na Justiça do Trabalho. Então, o reflexo é aparente apenas por a inovação positivada, mas o sistema já admitia essa situação e isso não é algo a ser desprezado. Da mesma forma, a questão do vício da lesão. O que é que fala o artigo 157 do Código Civil de 2002? Fala lá: ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2º. Não se decretará anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. O que é isso? A lesão é um vício do consentimento que já existia no direito romano, mas ele não foi contemplado, esse vício não foi contemplado especificamente no Código Civil de 16. Ele já era, no nosso sistema, no Código de Defesa do Consumidor, mas na legislação civil como um todo, começou a ter a partir do Código Civil de 2002. O que é que eu digo? Esse é um processo. Pense quando a gente fala aqui, a premente necessidade fazendo com que uma pessoa assuma uma obrigação desproporcional. Isso parece a cara das relações de trabalho. E é mesmo. Não por alguma análise ideológica da relação de emprego na discussão sobre mais-valia. Não, não é isso. Eu estou dizendo que nós temos previsão específica dessa situação. E onde está isso? Na parte da CLT, do artigo 462, na vedação, e essa expressão é muito importante, já caiu em alguns concursos públicos, na vedação ao sistema do Truck System. O que é o Truck System? O sistema, parece sistema de caminhão? Não, é um sistema de troca. O truck aí é de uma corruptela de troca. E qual é a ideia? Vamos lá olhar o artigo 462, parágrafo 3º. Confira aí na sua CLT. É vedada à empresa que mantiver armazém para a venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestação in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. Parágrafo 3º. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, conceito aberto, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Aquela é a situação do indivíduo que vai fazer uma determinada atividade empresarial em um local mais inóspito ou em algum local com alguma dificuldade de acesso a vilas, mercearias, mercados. E aí o empregador constrói todo um serviço pensando em oferecer isso aos empregados, mas mediante custo, não seria gratuito. Esse custo deve ser algo que seja considerado razoável, proporcional. Para quê? Para que não haja uma exploração dos trabalhadores nesses valores. O empregador não é obrigado a dar gratuitamente essa alimentação, né, esse vestuário ou esses elementos. Mas, nesse caso, se o faz, né, deve fazer no máximo com valores que sejam considerados razoáveis. Como aferir isso se a região não tem? Né? Essa é uma situação de um conceito aberto. Mas perceba, o fundamento é a mesma lógica da lesão. Evitar que, em função da necessidade, e as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam se vestir, e nessa situação, fazer um determinado valor que seja absolutamente desproporcional. Essa é uma questão bastante relevante também. Outro tema que nos parece importante sobre um vício aparente, sobre
um reflexo aparente, é a questão do reconhecimento do abuso de direito como ato ilícito. Essa é uma questão muito importante do nosso sistema. Por quê? Porque o Código Civil de 16, ele tinha uma regra básica para o ato ilícito e para a responsabilidade civil. Era o artigo 159. O Código Civil de 2002, porém, esquartejou a regra, desmembrando-a em dois dispositivos para a caracterização do ato ilícito, o artigo 186 e 187, e um outro para a responsabilidade civil, claro que dentro dos seus contextos sistematizados, o artigo 927. O artigo 186 traz o conceito clássico de ato ilícito, né? Aquele que por ação ou omissão, né, é voluntária. Nós temos lá uma situação pensando num elemento subjetivo, mas contempla a teoria do abuso de direito como ato ilícito, aquele que viola manifestamente, né, aqui os limites impostos pelo senhor. Vamos ler aqui, o artigo 187 fala: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É o artigo 187 do Código Civil. E perceba, meus amigos, como essa é uma questão interessante, né? Essa extrapolação de limites do fim econômico ou social, da boa-fé e dos bons costumes é aferida objetivamente. Não se exige culpa, não se exige intenção deliberada. E aqui é uma matéria que, inclusive, é objeto de enunciado específico das famosas jornadas de direito civil da Justiça Federal. Acompanhe comigo o enunciado 37, que fala lá: a responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa e fundamenta-se no critério objetivo finalístico. Anote um outro enunciado interessante como um postulado de doutrina para a sua monografia, para a sua vida prática. O enunciado 539. Por favor, não confunda os enunciados da Justiça Federal com as súmulas do TST. As súmulas do TST tinham um nome, até alguns anos atrás, de enunciados, né? Dentro de uma influência do ministro Marco Aurélio Mello, que dizia que a súmula é a suma, é uma só, do qual se extraíam enunciados. Aí, enunciado e súmula são sinônimos, né? Hoje o nome consagrado é súmula. Os enunciados da Justiça Federal não são jurisprudência, são postulados de doutrina, são ideias que foram debatidas e aprovadas por um conjunto de juristas e que orientam a aplicação pragmática de determinados institutos. O que é que eu quero trabalhar com os senhores aqui nesse tema? É perceber que quando temos, só voltando aqui ao enunciado 539, diz ele: o abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por isso, o exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle independentemente de dano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não fala em responsabilidade civil sem dano. Mas no campo do abuso de direito, há postulado de doutrina dizendo sobre isso. É claro que mais importante do que isso é verificar que isso, obviamente, é básico para a nossa compreensão nas relações de trabalho, e várias questões são decididas, têm sido decididas com base na teoria do abuso de direito. Talvez as questões que tenham sido mais levadas ao TST, por exemplo, a discussão sobre o monitoramento de e-mails, a questão sobre o direito ou a revista de empregados, né? A discussão não tem sido só e somente só no texto legal, mas mais do que isso, na compreensão do TST de um eventual abuso de direito. E esse abuso de direito não exige intenção, não exige culpa, pode ser aferido objetivamente pela observação do que ordinariamente acontece. Claro que isso é sem sombra de dúvida, aplicável ao direito do trabalho. Mas, então, por que você disse que o reflexo é aparente? Na verdade, porque a teoria do abuso de direito já era algo comumente aplicada
pelos juízes do trabalho e pela própria legislação trabalhista. Permitam-me falar de duas situações, dois bons exemplos que podem respaldar sua monografia final de curso sobre o tema. O primeiro era a própria questão, e isso na legislação trabalhista originária, da chamada despedida obstativa, o parágrafo 3º do artigo 499 da CLT, quando falava lá, a despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado a aquisição de estabilidade, sujeitará o empregador a pagamento em dobro da indenização prescrita nos artigos 477 e 478. Aquela despedida obstativa que mandava pagar em dobro a indenização de antiguidade. Note que a leitura do dispositivo, numa primeira noção, poderia ser compreendida como uma hipótese, olha, ele tem uma intenção deliberada, mas perceba que a construção se fazia em aspectos quase objetivos. Ora, o cara já tinha 9 anos, 6 meses, 7 meses, poderia adquirir estabilidade? Nesse ponto, você, mesmo que fosse calcada numa situação que ele estava pensando em diminuir o quadro da empresa, porque te pediu justamente esse, né? Ele era alguém que fatalmente iria receber uma indenização ou ia receber uma estabilidade. Então, nós tínhamos uma situação que poderia ser aferida também objetivamente. Além disso, é interessante que essa ideia da despedida obstativa influenciou outras modalidades de estabilidade que não somente a estabilidade decenal, que era a previsão específica. A gente consegue compreender isso também em situações referentes a atividades sindicais, em condutas antissindicais, vocês vão ter aula específica na nossa pós, né? São questões que vale a pena refletir. Além disso, vamos pensar também nos atos discriminatórios, né? Há uma lei específica de atos discriminatórios contra a mulher, que é a Lei 9.029 de 95. No seu artigo 4º, ele tem uma previsão muito importante, que fala lá, artigo 4º da Lei 9.029 de 95, que trata de atos discriminatórios contra a mulher. Fala lá, o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório nos moldes dessa lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre 1. A readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas os juros legais. 2. A percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. Nós temos ali uma situação até de critérios para a quantificação de determinadas reparações de natureza material em função de um ato discriminatório. Note que essa lei tratava especificamente de atos discriminatórios contra a mulher, mas a jurisprudência estendeu para outras situações que também merecem reflexo, que é o quê? A discussão, por exemplo, do indivíduo que que tem o vírus do HIV, né? Uma despedida dele, ele tem estabilidade? Não, mas muitas vezes a sua despedida era feita como uma hipótese de discriminação e por isso pensar numa situação de aplicação analógica, né? Esse é um tema que tem desafiado a jurisprudência. E claro que qualquer doença estigmatizante em que tenhamos uma situação de discriminação pode ensejar esse tipo de reparação também. É um tema complicado, em que a jurisprudência acabou construindo a resposta para o caso concreto. Como última questão referente a reflexos aparentes das modificações do Código Civil para as relações de trabalho, aqui não é nem bem um reflexo aparente, mas é uma manifestação jurisprudencial do TST remontando a legislação civil que merece ser estudada, principalmente para quem vai fazer pedidos de reparação por dano moral. Note, aí é o artigo 1216 do Código Civil, que trata sobre frutos, indenização por frutos. O que é que fala o 1226? O possuidor de má-fé
responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como os que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má-fé, tem direito às indenizações da produção e custeio. Perfeito. O que é que aconteceu? A súmula 445 do TST contextualizou isso para reparação por danos morais ou para situações de reintegração, para dizer que o dispositivo não é aplicável. Anote aí, por gentileza, a súmula 445 fala lá, remetendo o seu artigo 1226. A indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no artigo 1216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta a direitos reais, mostra-se incompatível com o direito do trabalho, não sendo devida no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas. Qual era a tese? A tese era, ora, se você não pagou a rescisão do empregado, você está retendo indevidamente isso e com isso tem que pagar também as indenizações pelos frutos nessa situação, numa aplicação na loja. Foi uma tese que no caso concreto, não prevaleceu no TST conforme súmula. No próximo bloco, nós vamos trabalhar os reflexos efetivos no direito material. Daqui a pouco a gente volta.